tira de algumas postagens nas redes sociais é que o Walter Robalo estaria indo para o PP. Eu receberia, abonaria essa ficha. Eu vi um convite teu outro dia para ele. Era uma discussão que nós fazíamos que se evoluir para uma filiação dele ao PT, ok, né? Não tem problema nenhum. Muito bem. Marcos Griller, por favor, agora. Eu também convidei, não aceitou. Essa eu pagaria. Eu tenho algumas cicatrizes ainda da política e preciso lamber minhas feridas, né? Então, depois, mas eu tive uma alegria, uma satisfação, ainda conversei com o Percival semana passada, de participar com o Heitor na campanha. Conheci mais do que o político, a família, né? Família isso, muito boa, muito querida. Eu tenho deles o maior carinho, o maior respeito. Mas, Heitor, eu via a postagem, isso para mim foi muito importante, né? Aprendi a conhecer e gostar do Heitor muito mais do que admirar, gostar muito. Desde da esposa também, dos filhos. Mas, Heitor, eu vi uma postagem da Simone interessantíssima sobre uma manifestação do deputado Fontana, né? Na questão da reforma política. E é incrível a resistência na reforma política. E o Fontana defendia com unhas e dentes a questão do recurso público para a campanha, para limitar. E ele dizia uma coisa, Vitor, que era importante. Todo o dinheiro da campanha, da última campanha, todo o dinheiro, 80% vieram de apenas 200 fornecedores, 200 patrocinadores. Então, 200 empresas. Então o que ele dizia? Sabe-se de onde veio o dinheiro, né? Então, é uma reticência, vamos dizer assim, da classe política em geral, não vai se conseguir fazer uma mudança nas regras políticas. Então tem que ser aos poucos. E a primeira, assim, aqui, que vinha mais forte era a questão do recurso público. E me parece que se nós não avançarmos assim, aos poucos, agora isto, agora depois, está assim, andando bastante forte na questão de não se poder mais trocar no meio do mandato o partido, né? Eu levanto as duas questões e outra que esta semana se lançou, de que o PT estaria lançando essas ideias de alteração, a Marina Silva e o MD lançou, em razão de defender a campanha da Dilma e constranger lá do governador do Pernambuco. Essas três questões trago para o Heitor, que parece assim que é o que está se debatendo, e ele conhece muito, pode nos... A discussão da Marina, né, que é a discussão também que antecipou lá a fusão do PPS, etc., é a distribuição dos recursos do fundo partidário e do tempo de TV. Hoje, esse tempo de TV e o recurso é distribuído de acordo com a votação que cada deputado fez na última eleição. Tem lá um tempo total que rateia, né? E o que está em discussão, e que eu concordo, está em discussão é que esses partidos novos que se formam, né, que não foram testados nas urnas ainda, eles não podem receber tempo de TV nem o recurso do fundo partidário, né, porque eles não existiam na última eleição. O seu tamanho é falso, né? O tamanho real deles vai ser depois de passar na eleição. Então, quer criar um partido, cria, né? Mas hoje está criando um partido atrás do outro, só com o olho no recurso do fundo partidário e de negociar o tempo de TV, né? E isto vai negociar coisas que não têm legitimidade, né? Então, a mudança legal nesse sentido, eu acho que ela é correta, né? O partido lá que o Kassab fez, que já de largada tinha 40% ou 40 deputados, né, federais, né? Antes da eleição, tu dá para ele o tempo de TV proporcional a isso, não tem a legitimidade popular do voto. Depois da eleição, ele se mostrou, inclusive, que tinha um tamanho político razoável, elegeu muitos vereadores, muitos prefeitos, né? E aí eu acho que essa é a correção a ser feita. A discussão sobre o financiamento público, inclusive o deputado provoca, né? Quer dizer,
Porque hoje o financiamento já é público. Né? Quando uma empreiteira banca os seus candidatos, cobra mais adiante. Ela cobra mais adiante. Quando o banco banca um conjunto de candidatos, ele cobra mais adiante nas discussões da taxa de juros ou de quanto ele pode cobrar lá do serviço que o banco presta. Né? E o que também o Henrique aponta é que cada vez mais quem se elege, a gente observa isso, quem se elege é aqueles que têm as campanhas mais ricas, né? Que também é uma contraposição à tal da discussão das listas, né? As empresas feministas, né? Aqui em Montenegro mesmo, para não usar o exemplo de Montenegro, mas na última eleição o poder econômico aqui direcionou o seu recurso para um único candidato. E todos os outros tiveram grande dificuldade porque não estavam nas graças do poder econômico local. Né? Então, isto desequilibra o processo político e também tira do processo político vocações. Né? A gente tem lá o Vitor, que é um grande talento político, mas que não tem dinheiro e não tem quem o banque. E ele não vai nascer, não vai se apresentar. Né? Então, a discussão é nesse sentido. Aí as listas fechadas também. Porque essa reforma proposta pelo deputado Fontana, ela não é só... Sim. Aí primeiro tem uma discussão. Sim. Hoje já os partidos apresentam listas. Sim. Não, é falso esse argumento, eu quero votar nas pessoas. Né? Eu gostaria de votar no Marquinhos para deputado, mas o Marquinhos vai resistir, não vai ser candidato. Então eu vou ter que votar em algum candidato do partido do Marquinhos que ele apresentar na sua lista. Né? A lista é aberta, eu posso votar em qualquer um deles e eleger. Né? Também pelo modelo eleitoral, as direções partidárias enganam os seus filiados para fazer a lista completa. Né? Então pega lá um sujeito e bomba ele, que ele tem voto, que ele vai não sei o quê, papapá, né? E via de regra o cara não tem nenhuma identificação com o partido, não sabe a sua ideologia, não sabe, vai fazer tudo ao contrário, às vezes se elege. Né? Nós já tivemos casos na cidade do sujeito que se elegeu vereador, né? À meia-noite comemorando e tal, ele passou para o partido completamente adversário. Quem é que perdeu nesse processo? Perdeu aquela corrente política que tinha aquela linha de pensamento, que não estava mais representada. Então, se o partido, eu concluo, se o partido puder fechar a sua lista, fica mais nítido o voto para o eleitor e o partido pode construir a sua trajetória em cima de nomes que os representem. Né? Porque às vezes tu tem que pagar por umas malas que tu arrasta, porque também o modelo político te obriga a ter uma lista completa. Se tu não tiver uma lista completa, tu não vai fazer os votos aqueles que vão tentar o coeficiente para tu eleger aquele da ponta lá que tu estava votando. Se o cara pudesse votar no PT, ou no PMDB, ou no PP, ou no que seja, pela ideologia que ele defende, as ideologias inclusive seriam mais valorizadas que hoje estão, porque hoje estão fracionadas, né? E eu acho que seria melhor para a política. Naquele caso, né, específico aqui de Montenegro, o vereador se elegeu pelo PT. Passou para o PFL. Foi o primeiro? Foi o primeiro. Foi o primeiro eleito pelo PT? Foi o primeiro. E no outro dia, na outra semana, passou para o PFL. Né? O PT pagou um preço elevadíssimo por isso. Né? Sim. E aí, naquela época, ainda já se pensava mais puristamente, né? Pô, mas do PT para o PFL? Foi radical. Mas o sujeito não era do PT. Não era. Ele estava ali para cumprir uma lista e projeto próprio, quem sabe, né? Mas aí esse voto, Heitor, aqui, que é proposto nessa mini-reforma política proposta pelo deputado Fontana... Essa vai sair, né? Naufragou. A reforma política, ela precisa... O PT vai organizar um projeto de iniciativa popular, com coleta de assinatura, porque precisa de pressão de rua. Porque senão o sujeito que se elegeu dentro desse modelo, ele não vai mudar. Porque para ele. Me parece que quem assim, lá está. Acabou assim, ele se elegeu assim. Em nome, ele se vê essas excrescências, né? E eu falo isso sem peso nenhum. Tiririca. Não pode. Às vezes te engana, por exemplo. Eu achava que o Romário foi uma grata surpresa positiva. Às vezes acontece. Mas não é a regra. A regra é. Uma pessoa tipo Tiririca, que parece que já quer até desistir no meio do caminho, porque não é para ele. Né? Ele tem que ser uma pessoa protegida. Né? E não ser a pessoa que está lá, né, fazendo a política nacional.
Mas essa proposta da lista seria mista, né? Lista aberta e lista Sim, ele fechada. foi adaptando essa... Que é um jogo de cintura para ver se... inclusive ele fez uma provocação que eu achei interessante, porque ele disse assim, quem aqui está batendo no meu modelo, achando que ele é exótico, o que eu construí aqui é o modelo político adotado na Noruega, na Suécia, na Bélgica, então naqueles países ali, né, que são os países mais democráticos. Né? Esse vai votar na pessoa é um grande liga, porque quem faz a política não são os indivíduos, são os movimentos políticos. Né? Isso é mais amplo do que uma pessoa. A pessoa é... Num país de tantos partidos e sem ideologia nenhuma às vezes, até admito pessoalmente que às vezes eu vote no Heitor e não no Marcos Gripper, ou vice-versa, né? E não no PP, ou no PMDB e no PT. Mas a gente também tem que pugnar por aquilo que é o ideal, ou muito próximo do ideal, que seria votar numa ideologia, num programa partidário. Né? E aí, conforme eu seja conservador ou progressista, ou sei lá, eu vou o resto da minha vida votar naquela parte, né, de todo o leque aí político. Né? Eu sou um cidadão conservador, eu vou votar conservadoramente o resto da vida e tenho esse direito, né, e tenho que ser respeitado. Sou mais progressista, vou votar, né, para que um dia aquela minha utopia possa vir a se realizar. Enfim, agora, do jeito que mudar está, pelo caminho, tá? não tem problema. Não tão radical assim, né? PT para FL, não tem naturalidade. Mas é isso. Mas o que me parece que tem me espantado mais é a tal de o Estado, né, de patrocinar as campanhas políticas. Quer dizer, o Estado patrocina. Não diretamente, mas o José Serra até escreveu a respeito, né, exaltando a proposta do deputado Fontana, né, de que, vai servir muito ao PT. Pega a parte do Estado e aí tem o Caixa 2 e Caixa 3. Ali são acusações, né, de partidárias, de inimizade ideológica até, mas nada impede que o Estado banque a campanha da Dilma, por exemplo, em 2014, e a Dilma busque recursos por baixo dos panos da Odebrecht, da Braskem, das grandes empresas brasileiras. Né? Mas seria muito mais fácil de controlar do que hoje. Antes de estabelecer, não seriam os valores que são gastos hoje nas campanhas. E o Fontana fala aqui de ter uma fiscalização online. Claro. Né? E as campanhas seriam muito mais baratas, porque hoje as campanhas são caríssimas e elas dobram de valor de uma... E até porque as doações não são proibidas. Não são proibidas. E elas são declaradas, sem problema nenhum. Né? E no momento em que se efetivasse essa questão via recursos públicos, não poderia mais. Não poderia. Né? É mais uma questão de controle.